Movimento Econômico tem um prazer de receber aqui na nossa redação Claudemir Oliveira, natural de Alagoas, Isso. não é, de Arapiraca, Exatamente. e que foi por 15 anos o líder global de treinamento da Disney Company, não é? Exatamente. Antes de a gente entrar no tema o que trouxe o senhor aqui a Recife, eu queria saber como é que foi essa história de sair de Arapiraca, não é, e chegar no império de entretenimento como a Disney. O império, você falou muito bem o império. Uhum. E aí é uma história longa, mas eu vou conseguir reduzir. Eu vim de uma cidade de Arapiraca, naturalmente, quando a minha mãe teve 21 filhos, 21 machos, 21 filhos. Vários morreram quando eu era criança, porque era comum no Nordeste acontecer isso. Uhum. E com 13 anos a família inteira mudou para São Paulo, como a maioria dos nordestinos, em busca de melhores condições Sim. de vida e tal. E eu lá vi uma cena que transformou a minha vida, que foi ver meu pai e minha mãe tentando pagar as contas no final do mês. Aí eu falei, eu vou mudar essa história. E eu lembrei de uma frase da minha mãe, no interior lá de Arapiraca, era entre a Lagoa da Canoa e Arapiraca, um sítio chamado Sítio Alexandre, onde eu vivi. E eu vi a minha mãe falando meu pai, tire tudo dos nossos filhos, menos a educação. E aquilo ficou marcado. Quando chegamos em São Paulo, vendo eles tentando pagar as contas, eu falei assim, eu vou mudar essa história, eu vou ajudar meu pai e minha mãe. E eu lembrei da frase da minha mãe, então eu falei assim, com essa cabecinha grande, com esse sotaque aqui em São Paulo, só tem uma chance, estudando, vou estudar. E aí nunca mais parei de estudar, sábados e domingos estudando, sábados e domingos. A sua formação é jornalista, Eu sou né? jornalista formado pela Sim. Casper Livro, fiz pós-graduações em marketing e tal, e nos Estados Unidos eu tenho mestrado e doutorado em psicologia positiva, que tem muito a ver com o meu positivismo desde criança diante das dificuldades, mas eu sou jornalista formado também. Uhum. Aí o senhor chegou na Disney, depois de ter passado por 2 empresas aéreas, fazer o que nas empresas aéreas? American Airlines, eu era o líder do call center, Sim. departamento de reservas, né? E de todas as lojas. Então, cresci bastante na América, com um aprendizado enorme. Depois fui para a área comercial da United Airlines, concorrentes. Uhum. E aí a Disney estava procurando um executivo para abrir a divisão Parques e Resorts no Brasil, que é a maior divisão deles. Você fala de movimento econômico, só para vocês terem uma ideia, a Disney tem hoje aproximadamente uns 225 mil colaboradores, todas as divisões. Uhum. A divisão que eu abri tem hoje 170 mil colaboradores. Então é a maior divisão Era aqui da América Latina. do mundo inteiro, porque a Disney tem várias divisões. Não, mas o que o senhor abriu aqui foi a da América. Isso, eu abri aqui no Brasil a divisão Parques e Resorts, não para abrir um parque, mas para comandar todo o país em relacionamento com os clientes, com os operadores, com as agências de viagens, porque o Brasil, em geral, fica entre terceiro e quarto colocado no mundo em termos de volume de brasileiros indo para os parques. Então eles precisavam de um executivo aqui. Então foi o primeiro executivo da Disney dessa divisão. Então na verdade, captando visitantes para os parques todos os parques da Disney, né? Da Flórida, da Califórnia e do mundo inteiro. Sim. Eu era responsável, né? A Disney tem parques no Japão, em Hong Kong, em Xangai, em Paris e naturalmente na Califórnia e em Orlando. Eu conheço todos os parques porque eu liderava a estratégia global de treinamento. Então, foi uma fase muito, muito, muito interessante. Então isso tem muito a ver do que o senhor está vindo fazer aqui no Recife, né? O senhor está vindo participar de um evento, né? De imersão e experiência do cliente e do colaborador. Como é isso? A Disney é referência, Márcio, no mundo inteiro quando se fala em experiência do cliente, experiência do colaborador. Então amanhã a gente vai estar falando muito sobre como que é importante você cuidar do colaborador para que o cliente final tenha uma grande experiência. Então quando a gente fala da experiência do cliente, ela é uma consequência da experiência do colaborador. Tem uma frase muito famosa que eu e um amigo mencionamos, que é assim: se você quiser dar um show da porta para fora da sua empresa, você vai ter que dar um show da porta para dentro. É uma consequência. A gente, por décadas, endeusou esse cliente da porta para fora. E não tem nenhum problema, ele é muito importante, ele paga as contas. Só que se eu não cuidar do cliente interno, como é que ele vai cuidar desse cliente aqui? Então, esse programa, com exclusividade, a gente vai tratar exatamente disso, dessa importância de que os dois
né, estejam ali alinhados. O treinamento para o colaborador, para que eles possam ter uma experiência espetacular lá fora. Tem uma frase padrão no comércio, né, que o cliente tem sempre razão. O cliente sempre tem razão. Tem razão dentro do contexto e da visão dele. Existe um ditado bem curioso, acho que é em Minas, que fala assim: eu prefiro um maribondo, que eu acho que é um tipo de uma abelha que mora. Sim. Ele fala assim: eu prefiro dois maribondos voando a ter um na mão. Ou seja, então o cliente também a gente manda embora. A gente também pode mandar embora. Mas no geral, o conceito da frase ela é correta, né? São os clientes que realmente nos pagam. E você naturalmente vai ter alguma exceção ali que você não quer. Eu já admiti, por exemplo, alguns clientes na minha vida, não quero. E foi? Sim, porque senão, às vezes, você vai ter um cliente que de repente, ele, na verdade, ele está querendo se aproveitar de uma situação. Sim. Que vai contra os seus princípios. Você demite esse cliente de uma forma que ele nem sabe. Não quero. Mesmo hoje em dia, com o advento de redes sociais, que aí qualquer coisa se transforma num escândalo. Não é? E aí você tem que ter um pouco mais de cuidado com essa coisa. Sim. E quando eu falo despedir o cliente, né, tem que ser de uma forma que ele nem saiba, né, que ele foi despedido. Tem que fazer com carinho. Tem que fazer com carinho, assim, bem carinhoso, ele nem sabe, né, ele não sabe que ele foi despedido. Um exemplo bom, de repente um cliente que você realmente não quer, fica insistindo por um desconto. Aí você fala: não dá desconto. Entendeu? Pode acontecer. É exceção. Em geral, os clientes têm razão, mas às vezes eles abusam dessa razão. E como é que você consegue padronizar o atendimento? Falou do caso da Disney, não é? São 230 mil? 230 mil. Sim. Como você consegue padronizar essa questão do treinamento, da capacitação dos seus funcionários? Essa é uma pergunta interessantíssima, Márcio, porque primeiro começa na contratação. O alinhamento do perfil do candidato que esteja alinhado com a cultura da empresa. Né? E muitas vezes as empresas falham aí, contratam qualquer um, sem entender se aquela pessoa tem aquela cultura para trabalhar na empresa e acaba tendo problema lá na frente. Então a Disney ela é muito organizada nesse sentido de contratar pessoas que tenham ali o perfil dela. Agora a Disney tem uma vantagem muito grande em comparação com outras empresas. Se você parar para pensar, se eu tivesse que dizer qual é o segredo do sucesso da Disney, a grande maioria das pessoas, se você perguntar, elas sonharam em trabalhar para a Disney. Então a vantagem competitiva é gigantesca. E sonhar está na Disney, né? Exato. Então, porque aquilo ali é um mundo, exato. É tudo feito para você estar se sentindo muito bem. Exatamente. O propósito da Disney é: nós criamos felicidade. Essa é a principal frase que é colocada no primeiro curso do Traditions, que eu fui professor na Universidade de Disney, o único brasileiro. Nós começamos o dia com ele: nós criamos felicidade. Então o novo colaborador, ele já entra, ele não só sabe que a Disney cria felicidade, mas ele vê aquilo escrito e sabe: olha, o nosso papel aqui vai ser encantar os clientes, vai ser ajudar os clientes, eles continuarem sorrindo. Então a Disney, através de processos, ela mantém essa qualidade dentro do contexto da tua pergunta. É processo. Tem uma frase muito famosa na Disney que diz o seguinte: a Disney não faz nenhuma magia. É o processo que faz a magia acontecer. É impressionante, né? Por exemplo, limpeza. Sim. Eu, como executivo da Disney, muitas vezes eu ia, várias vezes por ano, a gente fazia parte de um programa onde nós íamos trabalhar, por exemplo, fritando hambúrguer. A gente ia, por exemplo, limpar banheiro. A gente ia, por exemplo, trabalhar nunca reclamar com o hambúrguer do senhor, não? Nunca, porque eu sempre estava aprendendo. Sim. E a ideia é sensacional, Márcio, por quê? Porque a Disney quer que esses executivos estejam lá na linha de frente para sentir de perto a dor daquele funcionário quando ele pede algo para ele. Se eu não tenho uma dose de realidade de como que é o dia a dia desses colaboradores, fritando hambúrguer e tal, quando ele me pede, eu posso achar que, por que estão pedindo isso aí? Mas por que estão pedindo isso aí? E aí, se você estiver lá, você vai ter um grau de realidade muito maior. Então a Disney tem esse programa onde os executivos passam alguns dias, né, durante o ano inteiro, indo aos parques, aos hotéis, para aprender como fazer. Então é processo.
Tudo é processo na Disney. Alguma vez o senhor foi para lá para a ponta e aquilo ali fez repensar a forma como o senhor estava passando seus ensinamentos assim? Excelente pergunta, excelente pergunta. Esse é o maior ganho que quem vê o seu trabalho tem que entender. A Disney faz isso exatamente para a gente criar uma conscientização de quão valoroso é o trabalho daquele pessoal da linha de frente. Uhum. Ele acaba dando um valor enorme para eles e para a gente. Sim. Porque eu, no final de 4 horas trabalhando ali fritando hambúrguer, cheiro de hambúrguer, cheiro de óleo, eu olhava para os meus colegas ali que estavam ali todo dia e falava assim, eu sou teu fã. Eu falava, você não aguenta mais nem morder um hambúrguer depois de um tempo, né? Isso. E aí eu falava para eles, olha, eu sou seu fã. Eu estou muito feliz que eu vim para aqui, porque, tu faz isso todo dia. 8 horas por dia, 8 horas por dia. Eu só fiz 4, já estou desesperado aqui, parabéns. Então ela faz com que o executivo tenha uma visão de mais valor para toda a cadeia da empresa. E eu, quando eu voltava para o meu ar-condicionado, 4 horas depois, sentava como estamos sentados aqui, eu falava, meu Deus do céu, muito obrigado. Então é muito bom para todos os lados. A linha de frente perceber que a liderança também está lá junto com eles, muito bom, é um programa fascinante. Agora, o senhor deixou a Disney em 2010. Criei a minha empresa, chamada essa empresa Seeds of Dreams, onde a gente só fala de experiência do cliente, porque era o meu forte, né? Fui professor da Universidade de Disney, todo mundo quer me contratar para que eu ensine como adaptar a cultura Disney dentro do contexto. Mas dá para fazer em qualquer lugar, em qualquer tamanho de empresa, você transformar, trazer a experiência de lá e aplicar numa empresa? Você adapta. Uma boa pergunta sua. Quando a pessoa fala assim, vamos colocar a cultura Disney na nossa empresa. Eu sempre falo assim, colocar não, adaptar. A maioria dos conceitos da Disney são comportamentais. Ou seja, desde uma empresa com 2 funcionários, uma empresa com 150 mil funcionários, ela consegue assim facilmente colocar, se ela entender o conceito ali. E são conceitos simples, super simples de processos. Né? Eles, por exemplo, um grande shopping me contratou e me perguntou sobre processos de limpeza. Eu falei assim, olha, aqui no shopping vocês têm algum processo que alguém entra no banheiro a cada 15 minutos para ver se está tudo ok lá? Não, não temos. Como que é o processo aqui? Quando alguém vê o banheiro sujo, vem e nos avisa para limpar. Pois é, a Disney não gosta de ser reativa, ela não quer que o cliente veja, ela quer antecipar esse problema. O que a Disney faz? Quando eu ia trabalhar no parque de limpeza, eu aprendi isso, falava, você é executivo, mas a cada 15 minutos eu quero que você vá lá no banheiro ver se está tudo ok. Quando, macho, você entra num hotel de luxo e vai lá no banheiro limpar a mão e coloca a mão ali e não tem o sabão, é uma falha de processo, alguém não colocou o sabão ali. Se você voltar 2 dias depois de contar não tendo, não tem processo. Se tiver processo, vai ter o sabão lá. Por isso que a Disney fala que a magia dela não é nenhuma magia, é o processo que ela tem para deixar as coisas realmente funcionando. Mas quando o senhor fala assim da Disney, que tudo é dentro de um processo, tudo é resultado de anos de trabalho, não existe nada imperfeito lá não? Boa pergunta. Um monte de coisas imperfeitas. A única diferença dos grandes impérios é que eles erram menos. Não é questão se vai errar ou não. Mandaram embora o Bob Chapek, porque entrou na empresa como CEO, estava transformando a cultura para um lado que não deveria, um domingo à noite, mandaram a mensagem, você está fora, os conselheiros lá, e trouxeram de volta o Bob Iger, que eu conheci, porque eu estava na gestão do Bob Iger. O CEO da Disney hoje, o Bob Iger, voltou para arrumar a casa. Então, todas as empresas cometem erros, a diferença é que algumas cometem menos erros, entendeu? E essas grandes corporações, quando elas erram, elas trazem novos executivos para fazer com que as coisas voltem ao caminho original. Mas, com certeza, todas as empresas erram. O senhor saiu de lá em 2010 e em 2020 nós tivemos uma pandemia
que mudou bastante. A relação, não é? Você teve home office e tudo mais. Como uma empresa pode lidar com esse novo momento? É bem mais complicado do que antes? Olha, que pergunta muito complicada. E um parque temático, só para você saber, Márcio, é um negócio muito difícil. Existe uma piada que diz que mais difícil que parque temático é só a aviação. Uma vez perguntaram para o Richard Branson... Isso teve nos dois, né? Teve nos dois. Então eu sei como funciona o negócio lá. Então o Richard Branson da Virgin, a companhia aérea, perguntaram para ele como é que faz para ser milionário. Ele falou, é muito simples. Você primeiro se torna bilionário, aí depois você compra uma companhia aérea. Aí você vira milionário. Só para teres uma ideia, a Disney investiu numa atração 500 milhões de dólares. Essa atração do Epcot chamada Guardians of the Galaxy. 500 milhões de dólares. Só para te dar uma referência. Agora há pouco tempo? Pouco tempo, depois de 2 anos. 500 milhões de dólares. Só para te dar uma referência, o Flávio Augusto, o milionário brasileiro, quando ele vendeu a WhatsApp para Abril, acho que foi para Abril, ele vendeu por 500 milhões de dólares. Foi o assunto. Dava para comprar uma atraçãozinha, de um parque. Então isso te dá uma dimensão de quão difícil é o mundo do parque. Então, por exemplo, a Disney, aquele ingresso que você paga $180 para entrar, que parece muito caro, se a Disney não vender água lá dentro, não vender produtos, não paga. Então é um mix de várias coisas. É por isso que tem sempre uma lojinha na entrada, né? E as atrações sempre tem um patrocinador. Sempre tem um patrocinador. Você sempre vai ter uma empresa gigante, Test Track de carro, uma concessionária gigante da Americana, está lá. Com certeza injetou muito dinheiro para ter o nome deles lá. Então a Disney tem essa vantagem de continuar no mercado desde 1955, porque ela tem estratégia que faz acontecer. Pegue, por exemplo, o nosso país de 200 milhões de habitantes, porque nós não temos 5, 6 parques aqui, porque é um negócio difícil. Se fosse fácil, no Brasil não funcionaria, não. No Brasil... Até porque tem o brasileiro, não é que seja assim, é diferente do americano, é diferente principalmente do japonês e tudo, que seguem métodos, não é? Eu acho que a grande dificuldade do brasileiro seria essa, de seguir métodos. Foi muito bom, São uma entrevista sensacional. Só para você saber, acho que existe livros sobre isso, né? Existe na nossa cultura latina algo que nos prejudica sem que a gente perceba. Por exemplo, eu, ao trabalhar para empresas americanas, eu consegui aprender com eles e ver quão diferente é a cultura americana da brasileira ou da América Latina. Então, vou te dar um exemplo bom. Tá? Nós temos uma tendência a justificar as coisas. Os americanos avaliam. Então, por exemplo, um americano quando perde um jogo, eu estou conversando com um americano, o cara fala assim, perdemos, precisamos melhorar. Se tu for conversar com alguém aqui em Recife, ou em São Paulo... juiz. Tá, então, se o teu time perder, estou generalizando naturalmente, o que a gente faz? O meu time perdeu aqui em Recife, tá? Eu falo, meu goleiro, vocês viram o goleiro? Você viu o frango? Se o goleiro foi muito bem, eu falo, e o atacante? Não fez nada. No jogo inteiro o cara não fez nada. E culpa o juiz, né? Não, e aí tem o juiz. E Márcio, fala pra mim, e quem está aí, fala pra mim, como é que você pode crescer, melhorar, se você não reconhece os seus erros? Então isso é um erro gravíssimo da nossa cultura, que realmente faz com que a gente poderia estar muito mais longe. O americano, o cara vai apertar a mão do técnico lá, parabéns total, vai lá no depois, lá na sala, lá com os jogadores, para ver o que vai acontecer, fala, pessoal, nós erramos, assim, o que a gente fez ali na defesa, vamos melhorar isso aí. O próximo jogo com esses caras aí, é ele que vai vir aqui me apertar minha mão, não vai apertar a mão dele lá. Então eles reconhecem e trabalham em cima daquele erro do que errou. Não, a gente fica inventando desculpa. Uma generalização naturalmente. Sim, claro. Quanto tempo, Claudimir, uma empresa toda desmantelada, não tem nada, zero de processo, tudo é equivocado. Quanto tempo consegue transformar uma empresa em uma coisa padrão, uma coisa boa? Isso vai depender muito do segmento que ela está, o tamanho dela, se é pequena, se é média, se é grande, mas uma resposta genérica para uma pergunta dessa seria, vai levar um certo tempo.
Porque você não cria uma cultura de uma noite para o dia. Se você for no dicionário procurar a palavra cultura, vai dizer que é uma série de hábitos tal, constante durante um certo período. Então essa empresa vai precisar realmente colocar esses processos e criando essa cultura para que ela possa naturalmente sobreviver no mercado. Então a palestra, vamos só falar um pouco da palestra, que o senhor está fazendo a palestra? Um dia inteiro. Dia inteiro falando. Espetacular. É um dia O senhor inteiro. está gastando a voz para... Mas vai... Olha, não, eu vejo o seguinte, eu sou um doutor em psicologia positiva, Sim. eu estou treinando aqui. Na você vai verdade, passar tudo isso durante esse dia de aprendizado pelos executivos que estiverem presentes. isso. E durante o dia eu puxo muito por uma coisa muito importante, que eu acho que vai ser bem legal para o seu programa, que o processo de aprendizado envolve 4 coisas. Sim. A informação, aí na hora que você pega essa informação, que é o que eu vou passar para eles, você coloca aquilo dentro do teu contexto e fala, pô, isso faz sentido, é conhecimento. Pego aquilo lá e vou colocar no meu negócio, conhecimento. E aí, na hora que você aplica a sabedoria, você aplica o conhecimento da informação que você pegou, conhecimento. A sabedoria. E é a sabedoria, ou seja, a aplicação que vai transformar. Muitas pessoas, Márcio, muitas pessoas vão para um treinamento, elas pegam a informação, elas conseguem tirar conhecimento daquilo lá e adivinha. Não aplica, trava aí. E a diferença entre um perdedor e um vencedor está aí. O perdedor pensa do mesmo jeito, vai lá no curso, vê tudo como um vencedor vê. Não entra nada, né? Para aplicar. Pega, tá, mas ele não aplica. Porque o aplicar é onde você vai colocar a mão na massa. E muitas vezes a pessoa não quer pôr a mão na massa. Se eu te entregar uma semente de uma mangueira, olha, semente, você tem conhecimento que era da manga. Sim. Tá? Se tu colocar dentro da gaveta vai acontecer alguma coisa? Não. É o que a maioria das pessoas fazem. Tem o conhecimento, sabe que aquilo dá manga, só que está com preguiça de ter que plantar, regar e buscar. Essa é a diferença. Jogar a semente lá na gaveta não vai dar manga, vai ter que aplicar. Então a aplicação. Então eu uso isso de uma forma muito visual, Sim. porque a Disney me ensinou também uma coisa fascinante, que é um estudo da Harvard, que diz que quando você ensina algo visualmente, as pessoas assimila mais. até 22 vezes mais que você simplesmente falar. Quando eu falei semente, plantar, regar, eu estou criando uma imagem ali. Você diz assim, olha, para você ter manga, planta, rega, você vai ter manga. Mas se você representar isso, a pessoa retém isso até 22 vezes mais do que só o conceito solto. Por isso que o Walt Disney era famoso pelo storytelling, ou contar uma história. Saber contar uma história, você leva para onde? Para o visual. Música. Por que a gente ama música? Toda música é uma história. É por isso. Então, no mundo corporativo... Mesmo que não tenha uma letra. Mesmo que não tenha uma letra. Você tem um início, um meio e fim, lhe dá uma sensação de tristeza ou de alegria, dependendo da música que esteja. Te leva a imaginar. Te leva a imaginar. Então, eu sou fascinado pelo tema, absolutamente fascinado e adoro o que eu faço. Queria agradecer pela visita aqui na nossa redação daqui do Movimento Econômico, tá? E está sempre aberta aqui, querendo voltar, as portas estão sempre abertas. Então, eu tenho 2 boas notícias para você. Se depender de mim e desse meu amigo que está aqui, nós vamos fazer caminho de roça. Eu vou até falar com a Azul, mas coloca voo diário para Recife, de Orlando, todos os dias para poder ir a hora que eu quiser para lá. Muita gratidão e um elogio pelas interessantes perguntas. As respostas são consequências de excelentes perguntas. Te parabenizo. Obrigado. Muito bom, viu? Um prazer recebê-lo. Obrigado. Obrigado, gente. Até mais.